Bom dia a todos, hoje quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, quinta semana da Páscoa, Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo de 1 a 8. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo seco e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Olha só. Para quem ainda se lembra, sabe que este foi o evangelho lido e refletido neste último domingo nas nossas celebrações. A metáfora usada aqui por Jesus, falando da videira e dos ramos, faz alusão àquilo que era comum e que o povo conhecia bem. Eram comuns naquele tempo os parreirais de uvas, assim como é comum também nos dias de hoje, inclusive aqui no Brasil, em algumas regiões. E quem cultiva uva sabe dos cuidados que precisam ter para que a colheita seja farta. Do contrário, não haverá boa colheita, no máximo frutas azedas e amargas, que não servem para nada. Os cuidados com a terra, a água, o adubo, a poda no tempo certo, bem como a limpeza dos galhos que irão produzir, isto é necessário cada ano. A parábola contada por Jesus usa esse exemplo dos parreirais para falar de um outro tipo de videira e de um outro tipo de uvas. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor de Jesus. Ele poda os ramos que não irão produzir e aqueles que estão dispostos para a produção, ele faz a devida limpeza. O povo de Deus sempre foi visto num contexto bíblico antigo como a vinha do Senhor. Com o passar dos séculos, essa vinha se perdeu, se afastou do seu agricultor, abraçou outros encantos e deixou de produzir, ficou estéril. Agora, portanto, chegou o momento de replantá-la. Jesus é a cepa mestra, por onde passará a seiva divina ou a graça divina, trazendo vida, beleza, alegria para o seu agricultor, que, como ele diz, é o Pai. Ele continuará sendo Pai, inclusive nos nossos tempos. Vai fazer a poda dos galhos parasitas, limpando aqueles que produzem para que a colheita seja em abundância. Condição para esta boa colheita: que os galhos continuem ligados ao tronco mestre. Este tronco mestre é Jesus, que nos ligou pelo batismo. O que faz com que esses galhos se apartem do tronco mestre, Jesus? A falta de fé, a falta da oração, a falta da escuta da palavra de Deus, a falta de viver os mandamentos, os sacramentos e assim por diante. Todo galho que se separa do tronco morre e fica seco. Será então retirado, cortado, e o fogo será então o seu destino final. Ao contrário disso, a fé, a oração, a palavra de Deus, os sacramentos manterão os galhos no tronco e a produção será certamente abundante. Serão obras de amor, de misericórdia, de compaixão para com aqueles que mais precisam. Gestos concretos, partilha, solidariedade, respeito, gratidão, sobretudo com os pequenos e pobres. Meu irmão, minha irmã, último lembrete: esta vinha do Senhor hoje é a igreja, da qual nós fazemos parte e fomos ligados a este tronco Jesus pelo nosso batismo. O Pai continua sendo o agricultor, conforme diz Jesus. É preciso que nós permitamos que Ele faça a poda de tudo aquilo que impede a vinha de produzir.
e ao mesmo tempo deixemo-nos limpar por Ele, tirando de cada um de nós, de nossos corações, as impurezas que nos impedem de também fazer a nossa parte na produção da boa colheita. E quais são, portanto, estes parasitas que precisam ser retirados? O orgulho, o egoísmo, a preguiça, a mentira, a maldade, a maledicência e tantas outras coisas mais. Somente um coração puro pode realmente ser preenchido de coisas boas. E aí, o que vem de um coração bom é bom também e faz bem, e os frutos são abundantes. Olha só. Então aprendamos essa lição. Somos parte desta videira do Senhor e por Ele temos aí aquilo que realmente precisamos para produzir e produzir bem. A todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Até a todos, bom dia e fique com Deus.